Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Incógnitos. Meu nome é Magna Moraes e hoje a gente vai trazer para você uma história surpreendente sobre Ed Kemper, onde a gente vai tentar entender o que se passa nessa mente doentia. Quando vejo uma menina bonita andando na rua, uma parte de mim quer levá-la para casa e ser agradável e tratá-la bem. Já a outra parte se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Antes de começarmos a narração dessa nova história, eu quero te propor um desafio. Me responda agora aqui nos comentários, antes de ouvir tudo que eu tenho para te contar, a seguinte pergunta: o quão você acredita que o ao redor pode potencializar ou de alguma forma contribuir para a criação de um assassino em série? Mas o desafio não é me responder essa pergunta. O desafio está em, após ouvir todo esse relato sobre Ed Kemper, você voltar nos comentários e me dizer se a sua resposta inicial se mantém ou se de alguma forma esse vídeo te fez ao menos repensar sobre o assunto e passar talvez a considerar outras possibilidades. Desafio lançado, play na história. Edmund Emil Kemper III, Ed Kemper. Kemper é um assassino em série americano condenado pelo assassinato de 10 pessoas, das quais 3 eram de sua família. Recebeu o apelido de Big Ed e Co-Ed por suas vítimas serem, na maioria, estudantes em instituições de coeducação, instituições também conhecidas como de ensino misto, homens e mulheres. Foi preso por 2 vezes. A primeira em 1964 pelo assassinato dos seus avós e em 1973 quando se entregou para a polícia depois de assassinar sua mãe e uma amiga dela. Na primeira prisão, não foi condenado devido sua menoridade. Já na segunda, recebeu 8 condenações consecutivas de prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, estupro e necrofilia. Esse é um pequeno resumo de quem é Ed Kemper, mas como a proposta do vídeo é se aprofundar um pouco mais na vida dessa incógnita chamada Edmund Emil Kemper III, vamos voltar na sua infância para entender um pouco mais sobre essa mente curiosa e doentia. E também, por que não dizer, interessante de uma forma bem peculiar. Ed nasceu em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, ao sul da Califórnia. Filho do meio de Clarnell E. Stage e Edmund Emil Kemper II, tinha 2 irmãs, Ellen Lynn Kemper, 2 anos mais nova que ele, e Susan Huggy Kemper, 6 anos mais velha. Kemper, ao crescer, era diferente das outras crianças em vários aspectos, pesando 13 libras ao nascer, o equivalente a 6 quilos. Aos 4 anos, ele já era uma cabeça mais alta que as outras crianças. Aos 13 anos, ele já era muito alto e pesava média de 100 quilos. Aos 15 anos, ele media 1,93 m de altura, apenas 13 centímetros a menos de que sua altura adulta. Como boa parte dos assassinos em série em todo o mundo, Ed tinha, quando criança, problemas familiares. Passava todos os dias discutindo seriamente com sua mãe. Porém, não eram exatamente discussões, estava mais para uma série de humilhações proferidas por sua mãe. E o comportamento de Clarnell também influenciava Susan a ter os mesmos tipos de atitudes de humilhação e agressividade com o irmão. Como resultado desse afastamento crescente da mãe e das irmãs, Kemper se aproximou mais de seu pai, conhecido como Guy, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que passou um tempo testando armas nucleares no Pacífico, onde decidiu deixar sua posição para poder retornar à Califórnia e ficar com a família. Ele começou então a trabalhar como eletricista. O casamento de Guy e Clarnell era frágil. Os dois pareciam se ressentirem um com o outro, e Clarnell descrevia um novo emprego do marido como insignificante. Além disso, Guy frequentemente comparava sua esposa com a guerra, alegando que ela era pior, alegando que as missões suicidas em tempos de guerra e os testes de bombas atômicas não se comparavam a viver com Clarnell. Ele acrescentou mais tarde que ela o afetou mais do que os 396 dias e noites de luta na frente de batalha. Paralelamente a toda essa dificuldade de convivência com sua mãe, Kemper levava uma péssima vida escolar.
Mesmo sendo o mais alto da turma, ele tinha medo de ser espancado e ridicularizado por outros alunos, o que nos traz aí mais um reflexo de como ele se via pela visão que a mãe tinha dele, idiota, indefeso e fraco. O divórcio dos pais de Kemper em 1957, quando ele tinha apenas 9 anos, pode ter sido um dos maiores catalisadores para seus crimes. Talvez as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes se Kemper tivesse sido autorizado a viver com seu pai. Em vez disso, as crianças ficaram com Cornell, que os levaram para Helena, Montana, e a partir daí, uma longa sucessão de padrastos frequentaram sua casa. O menino de 9 anos tinha uma relação miserável com sua mãe. Ela zombava de sua altura e, conforme ele entrava na adolescência, fazia piadas sobre sua masculinidade, humilhando com comentários degradantes e abusos emocionais e físicos. Kemper ouviu Clarnell descrever seu filho para amigas como um esquisito, e ela se recusava a mostrar afeto por ele, temendo que isso o tornasse gay. Ela também frequentemente o repreendia por ser como seu pai, dizendo a Kemper que ele a lembrava de Guy, um homem que ela claramente desprezava e que nenhuma mulher jamais o iria amar. Clarnell, sua mãe, sempre foi vista por quem faz estas pesquisas sobre sua história como uma mulher neurótica e problemática, o que se agravava ainda mais com o problema de alcoolismo que também sempre esteve presente. Segundo estas mesmas fontes, Clarnell teve também uma criação difícil pelos pais, não conseguiu lidar bem com esta questão e tinha uma abordagem de amor duro com Kemper, que, somada às outras atitudes e mente já então perturbada do garoto, culminaria em acontecimentos desastrosos, como vamos ver. Desde pequeno, Clarnell fazia questão de fazer com que Ed se sentisse inferior e indesejado por causa do seu gênero, e não poupava esforços para demonstrar a ele o quanto o desprezava. Ela parecia ter um sentimento de nojo e asco pelo sexo masculino. Durante a infância, Kemper ganhou notoriedade por seu comportamento macabro, demonstrando hábitos como crueldade com os animais. Aos 10 anos, enterrou o gato da família vivo, e depois que ele morreu, desenterrou, decapitou e colocou a cabeça em uma estaca. Em um artigo sobre a vida de Kemper escrito por Catherine, ela afirmou que se sentiu poderoso por mentir com sucesso sobre o paradeiro do gato e se estava ou não envolvido em seu desaparecimento. Quando tinha aproximadamente 10 anos, Ed se apaixonou por uma professora, o que é algo comum nessa idade, devido à admiração e busca de referência. Mas o que soou estranho foi quando Ed disse à sua irmã que teria que matá-la para conseguir um beijo. Claramente, nesta idade, ele já havia internalizado a visão que sua mãe e irmã mais velha tinham dele, de incapacidade e nojo, e passou a ter esta mesma visão de si, acreditando assim que para que uma mulher o beijasse, ela precisaria estar morta. Outro fato interessante também sobre a infância e adolescência é que, segundo suas irmãs, ele gostava de brincadeiras excêntricas, como simular uma morte em câmara de gás ou cadeira elétrica. Não surpreendentemente, os jogos consistiam em Kemper pedir a sua irmã mais nova para fingir virar uma chave. Logo após, ele caía no chão e se contorcia, agindo como se estivesse sendo executado por inalação de gases ou choque elétrico. Outro comportamento perturbador que ele exibia quando criança incluía decapitar as bonecas de Ellie. Aos 13 anos, a veia violenta de Kemper persistia. Ele matou outro gato da família quando sentiu que ele preferia sua irmã mais nova a ele. Após a morte do animal, ele o desmembrou e guardou os pedaços no armário do quarto, até a mãe descobrir os restos. Clarnell passou a manter seu filho então trancado no porão, na maior parte do tempo. A atitude de Clarnell de trancafiá-lo em um porão hoje é muito debatida por psiquiatras e psicólogos. Ao invés de buscar auxílio psiquiátrico, essa atitude de prendê-lo no porão pode ter ali causado uma bomba relógio na cabeça de Kemper. Um dos fatos que ele expressa bem em uma entrevista é sobre como se sentiu quando sua mãe, alegando fazer isso pela segurança de suas outras 2 filhas, fez com que Ed passasse a dormir em um porão com pouquíssima iluminação e ventilação. Esse fato mexeu muito com ele.
Vê-las dormindo no andar de cima e eu no porão fazia com que eu me sentisse que elas subissem para o céu enquanto eu descia para o inferno. Aos 14 anos, que não suportava mais o constante assédio e maus-tratos de sua mãe, ele decidiu fugir da casa acreditando que teria uma vida melhor morando com seu pai do que com sua mãe. Guy, por sua vez, agora morava em Los Angeles e desde então se casou novamente com Alfred, uma imigrante alemã. O casal aguardava a chegada do primeiro filho, que usa o pseudônimo David ao falar com a imprensa para proteger a sua identidade. Porém, sem saber como lidar com seu filho e prezando evitar atritos com sua atual esposa, Guy enviou Kemper para morar com os avós paternos, Maud Kemper e Ed Kemper I, em um rancho de 17 acres nas encostas das montanhas de Nevada, na Estrada 224, a 2 quilômetros a oeste de North Fork, na Califórnia, uma área bastante isolada da cidade. Kemper passava os dias caçando animais pelos campos com seu rifle, dado de presente por seu avô. Quanto à avó, Kemper disse em uma entrevista futura que tinha esperanças que quando a nova convivência. Agora ela vai reverter todas as coisas ruins que minha mãe me fez. Vou ser uma peça de exibição, mostrar ao mundo que minha mãe era uma péssima mãe. Entretanto, Maud Kemper era igual a Clarnell e passaram a ter um péssimo relacionamento. Na casa dos avós, Kemper fez amizade com David Mike, um garoto da mesma idade que morava perto dele, porém a amizade durou pouco. Os dois pararam de se encontrar e seguiram caminhos separados quando a família notou que seu gato de estimação tinha desaparecido. A mãe de Mike também relatou o desaparecimento de sua fronha nesta época. Embora nada tenha sido comprovado, parece provável que Kemper estivesse envolvido no desaparecimento do gato e da fronha. Kemper descreveu posteriormente este período de sua vida como uma bomba relógio. Em 27 de agosto de 1964, Kemper, com 15 anos, finalmente atingiu o seu limite. Sentado à mesa da cozinha com a avó, o adolescente se exaltou durante uma discussão entre os dois. Ele se levantou e deixou a sala, retornando um momento depois com um rifle que havia ganhado de Natal no ano anterior de seu avô. As últimas palavras de Mal Kemper foram: "É melhor você não estar atirando nos pássaros de novo." Um segundo depois, Kemper puxou o gatilho, atirando em sua avó na cabeça. Segundo o psiquiatra Donald Land, que o entrevistou quando adulto, o jovem de 15 anos esfaqueou Molly por várias vezes com uma faca de cozinha. No entanto, a maioria das fontes confirma que após sua morte, a mulher de 66 anos foi baleada de 2 a 3 vezes nas costas. Logo após a morte de Moll, o avô de Kemper chegou em casa, um homem de 72 anos. Foi morto a tiros pelo neto na entrada da garagem, logo após voltar das compras e sair do seu veículo. Ele escondeu o corpo do avô também na garagem. Incerto sobre o próximo passo, ligou para a mãe. Clarnell o instruiu a chamar a polícia. Ao desligar, ela lembrou que certa vez havia dito ao pai de Kemper para não se surpreender se um dia o filho matasse Edmund. Kemper ligou para a polícia como havia sido instruído e esperou calmamente na varanda pela chegada das autoridades. Ele foi imediatamente preso e encaminhado para a autoridade juvenil da Califórnia. Ela estava constantemente castrando a mim e ao meu avô. Quando questionado o porquê de ter matado também o avô, com quem até então não tinha problemas de convivência, ele disse que achou o mais certo e prático, depois de já ter feito com sua avó. Ele sofreria muito se ficasse vivo sem ela, disse ele. O psiquiatra Donald disse que Kemper, ao realizar esse ato de sua maneira, havia se vingado da rejeição de seu pai e de sua mãe. Após sua prisão, acabou sendo diagnosticado por tais crimes como psicótico paranoico, esquizofrenia paranoide, após dizer aos psiquiatras que ouvia vozes mandando cometer aqueles crimes. Mentira essa que foi admitida por ele mesmo quase 60 anos depois, e na ocasião esboçou um sorriso dizendo: "Eles acreditaram." Ele evitou uma prisão tradicional e foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadero, em uma instalação de segurança máxima para condenados com problemas de saúde mental.
como um criminoso juvenil legalmente insano. Enquanto preso, descobriu-se que ele tinha um QI extremamente alto, de 136. Outro teste mostrou que era 145. Isso se alinha com a ideia de que Kemper manipulava facilmente testes psicológicos para obter resultados favoráveis a ele. No hospital psiquiátrico, ele finalmente não se sentia mais um estranho perante os demais. Quanto mais ouvia as experiências sádicas e doentias de seus colegas de quarto, mais incentivava psiquicamente as suas fantasias sexuais. Mas, obviamente, nunca narrou tais ficções aos seus médicos. Segundo John Douglas, agente do FBI, investigador e autor do livro Mindhunter, o adolescente ganhou a confiança do hospital a ponto de ser treinado para aplicar testes psiquiátricos em outros detentos. Kemper afirmou que ajudou os psiquiatras no hospital a desenvolverem novos testes e escalas. Um psiquiatra incentivou a ética de trabalho de Kemper, observando que ele era um trabalhador muito bom. Com sua extrema habilidade de manipulação, fez amizade com funcionários e médicos, passando a ajudar em tarefas diárias simples e, com pouca dificuldade, conseguiu acesso à chave da sala onde ficavam os arquivos dos pacientes, inclusive o seu. Em posse desse arquivo, Kemper pôde ler toda a sua ficha, todas as observações sobre seu comportamento, o que era esperado dele e de seu tratamento, e o que os médicos considerariam como um progresso. Ele então imitou cuidadosamente estes comportamentos. Era um paciente obediente, religioso, focado nas tarefas diárias, a ele demandadas, inteligente e, sobretudo, arrependido dos seus crimes. Não era, portanto, então, mais uma ameaça para a sociedade. Durante seu encarceramento, Kemper foi um prisioneiro modelo. Tornou-se membro da Câmara Júnior dos Estados Unidos, SCC, uma organização sem fins lucrativos que visa desenvolver habilidades pessoais e de liderança através do serviço comunitário. Durante seu tempo em Atacazdero, psiquiatras e assistentes sociais discordaram dos diagnósticos que receberam de esquizofrenia paranoica. Seus relatórios notaram que o adolescente não mostrava fuga de ideias, nenhuma interferência no pensamento, nenhuma expressão de delírios ou alucinações e nenhuma evidência de pensamentos bizarros. Como resultado, ele foi então diagnosticado como uma condição menos grave, como uma perturbação dos traços de personalidade passivo. Kemper completou 21 anos em 18 de dezembro de 1969 e foi colocado em liberdade condicional. Porém, naquela época, havia um pouco acompanhamento dos detentos. Kemper não teve apoio de saúde mental ou assistência financeira ao sair do hospital e, como não conseguia arcar com os custos de viver sozinho, ficou sob a tutela de sua mãe, apesar de psiquiatras do hospital terem alertado contra essa decisão, acreditando que isso poderia desencadear violência em Kemper novamente. Nessa época, Claire Neal já havia se casado e se divorciado novamente, usando então o sobrenome Strandberger. Ela trabalhava como assistente administrativo na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e morava em um duplex na Rua Ord, na cidade de Aptos. Contrariamente ao lado dela, que era mostrado ao seu filho, Claire Neal era dito ser alegre e gentil e era bem querida por seus colegas. Ela parecia estar se saindo bem, mas isso mudou quando Kemper se mudou para morar com ela. O jovem de 21 anos sofria mais insultos e menosprezo por ela. Claire Neal claramente não havia mudado, e não se sabe por que permitiu que Kemper retornasse. Os vizinhos ouviam suas brigas constantes, e era claro e notório que levaria pouco tempo para aquilo se tornar mais que uma briga ou discussão. Como exigência de sua liberdade condicional, Kemper cursou faculdade comunitária e se destacou. Sonhava integrar a Força Policial da Califórnia, porém com seus 2,5 metros de altura, ele foi considerado muito alto e consequentemente rejeitado. Contudo, o rapaz de 21 anos continuou em contato com os policiais que conheceu durante a aplicação. Frequentava o bar que eles iam, chamado Sala do Júri, para ouvir suas histórias. Os oficiais passaram a conhecer Kemper como Big Ed e o consideravam um jovem educado, de fala mansa e articulado.
Kemper, por sua vez, se descreveu como um incômodo amigável, onde, mais uma vez, vemos o quanto sua percepção sobre si se baseava na opinião de sua mãe a respeito dele. Neste período, de tempo rejeitado na academia de polícia, Kemper trabalhou em empregos braçais antes de ser contratado pelo Departamento de Transporte da Califórnia. Enquanto isso, ele seguia morando em sua casa e discutindo com frequência com Clarnell. Kemper relataria mais tarde: minha mãe e eu começamos a ter batalhas horrendas, batalhas horríveis, violentas e viciosas. Nunca estive em uma batalha verbal tão viciosa com ninguém. Cheguei a socos com homens, mas essa era minha mãe e eu não suportava a ideia de minha mãe e eu fazendo estas coisas. Ela insistia nisso e apenas sobre coisas estúpidas. Eu lembro que uma briga séria foi sobre se eu deveria ou não limpar os meus dentes. Contudo, em pouco tempo Kemper economizou bastante para se mudar e morar com um amigo em Alameda. Ainda assim, ele tinha que suportar as provocações e repreensões da mãe, que frequentemente ligava e aparecia em sua porta sem convite. E, para piorar, Kemper enfrentava dificuldades financeiras, o que o obrigava a recorrer a ela às vezes. Depois de um tempo, Kemper comprou uma motocicleta e se envolveu em 2 acidentes diferentes. Em um acidente que feriu gravemente o braço, ele venceu uma ação civil contra o motorista e recebeu uma indenização de $15.000, que hoje equivale a pouco menos de R$100.000. Com esse dinheiro, comprou um Ford Galaxy. Em entrevistas posteriores, Kemper descreveu como podia passear neste veículo e observar as mulheres. Ele então preparou seu carro, colocando no porta-malas sacos plásticos, facas, um cobertor e algemas. Nessa época, Kemper conheceu uma estudante do ensino médio em Tulloch, em uma praia de Santa Cruz. De acordo com um artigo de 1973 do Greeley Daily Tribune, baseado no Colorado, o casal ficou noivo em março daquele ano, mas o relacionamento se desfez antes mesmo de se casarem, quando Kemper foi preso por um mês. A estudante de 17 anos nunca foi identificada publicamente. Ela ficou em tal choque que seus pais pediram que seu nome fosse mantido da imprensa e ela foi afastada da escola para lidar com a verdadeira identidade de Kemper em particular. Segundo Kemper, ele buscava jovens mulheres para caçar depois de brigar com sua mãe. Ele lembrou que durante uma briga específica, ela se recusou a apresentá-lo a qualquer uma das mulheres que ela conheceu através do trabalho. Além disso, tanto os psiquiatras quanto Kemper concordaram que as jovens mulheres que ele visava eram substitutas para sua mãe. Ele também acreditava que deu cerca de 150 caronas às mulheres que pediam, antes de decidir aproveitar a situação em que se encontrava e matar pela primeira vez. Como adulto, o primeiro assassinato de Kemper após sair da prisão foi em 7 de maio de 1972, com 23 anos. Dirigia por Bertolin em seu Ford Galaxy quando avistou 2 garotas de 18 anos pedindo carona. Ele as deixou entrar e elas se apresentaram como Mary Ann e Anita Lou, ambas estudantes da Universidade de Fresno. Elas pediram que ele as levasse para a Universidade Stanford e ele iniciou a viagem. Depois de 1 hora dirigindo, ele achou uma área isolada e arborizada perto de Alameda. Ele já conhecia a área de quando trabalhou no Departamento de Transportes e chegou lá sem alertar os passageiros. Lá, Kemper algemou Mary Ann e trancou Anita no porta-malas. Ele então esfaqueou e estrangulou Mary Ann até a morte, antes de matar Anita de maneira semelhante. O jovem de 23 anos colocou então os corpos no porta-mala do seu carro. Neste momento, Kemper morava em Alameda novamente e, sabendo que seu colega estava fora, voltou para casa. Retornando para Alameda, quase foi pego por um policial que viu seu porta-malas quebrado. Com educação e aparência bem intencionada, Kemper saiu apenas com um aviso. O policial não viu nada suspeito e não verificou o porta-malas. Kemper afirmou depois que teria matado o policial se ele olhasse no porta-malas do seu carro. Depois de chegar em casa, ele tirou os corpos do seu carro e os levou para seu apartamento, onde ele removeu suas roupas, fotografou seus corpos e abusou sexualmente dos cadáveres. Então,
Ele começou a esquartejar os corpos, colocando as partes em sacos plásticos. Em seguida, ele deixou o apartamento. Descartou as bolsas em uma cova rasa, perto da montanha Loma Prieta. Antes de jogar as cabeças em um desfiladeiro, praticou irrumação com ambas. O crânio de Mary Ann foi descoberto em agosto, 3 meses após o seu falecimento. Porém, o restante de seus restos mortais nunca foram encontrados. Também não se recuperou nenhum resto mortal de Anita. Nos próximos 5 meses, Kemper voltou a transportar hitchhikers com segurança. Ele mencionou o tema de hitchhikers desaparecidos para seus passageiros, mas só atacou novamente no outono, no dia 14 de setembro de 1972. Kemper pegou Yoko, uma garota de 15 anos, a caminho da aula de dança, que decidiu pegar carona ao invés de pegar o ônibus. O jovem de 23 anos mais tarde recordaria este encontro afirmando: "Eu tirei a arma para mostrar a ela que eu tinha. Ela se assustou. Então eu guardei, e isso teve mais efeito nela do que quando eu a mostrei." Kemper saiu do veículo e se trancou do lado de fora, mas Yoko estava com muito medo. Não pegou a arma e me deixou voltar para o carro. Ela poderia ter pegado a arma, mas provavelmente não pensou nisso. Assim como Mary Ann e Anita, Yoko foi levada para uma área remota, onde ele a estrangulou até ela desmaiar. Kemper então a estuprou e estrangulou até a morte. Depois, ele colocou o corpo dela no porta-malas do seu veículo e parou num bar para beber alguns drinks a caminho do seu apartamento. Kemper abusou sexualmente do corpo antes de desmembrar e descartar os restos mortais de forma semelhante às 2 vítimas anteriores. Enquanto isso, a mãe de Yoko acionou a polícia para relatar o sumiço da filha e começou a espalhar cartazes de desaparecida, mas ninguém tinha visto a jovem de 15 anos e não havia pistas dela em lugar nenhum. No dia seguinte, Kemper consultou-se com um painel de psiquiatras, como parte dos requisitos de sua condicional. Segundo Margaret Cheney, em seu livro de 1976, O Assassino de Universitárias, um estudo dos assassinos, mutilações e matricídio de Edmund Kemper III, alguns membros do painel descreveram o jovem de 23 anos como normal e seguro. Ele cumpriu com exigências de sua liberdade condicional, frequentando a universidade, conseguindo um emprego e mantendo-se longe de problemas. Ninguém sabia que ele havia acabado de assassinar 3 jovens. Decidiu-se, então, que o registro criminal de Kemper seria apagado, sendo considerado não mais uma ameaça para a sociedade. O último relatório de seu psiquiatra de condicional diz o seguinte: "Se eu fosse ver este paciente sem ter acesso ao seu histórico, pensaria que estamos lidando com um jovem bem ajustado, com iniciativa, inteligência e livre de qualquer doença psiquiátrica. Na minha opinião, ele teve uma resposta excelente aos anos de tratamento e reabilitação, e eu não vejo nenhuma razão psiquiátrica para considerá-lo um perigo para si ou mesmo para qualquer membro da sociedade. E já que isso pode lhe dar mais liberdade como adulto para desenvolver seu potencial, eu consideraria razoável a expurgação permanente de seus registros juvenis." Após o assassinato de Aiko, Kemper voltou a ter uma vida normal por alguns meses. Curiosamente, não foi o único serial killer ativo na região de Santa Cruz no início dos anos 70. Em 1970, John Lennie Fraser, um extremista que era visto como um hippie, assassinou 5 pessoas após se convencer de que ele era John, referido no livro das Revelações do Novo Testamento. Ele foi posteriormente diagnosticado com esquizofrenia paranoide por Donald Land, o mesmo psiquiatra que entrevistou Kemper depois. Fraser foi considerado são pelo júri, no entanto, e condenado por todos os 4 assassinatos. Ele, posteriormente, se enforcou na prisão em 2009. Entre 1972 e 1973, Herbert Merlin, um homem de 25 anos que havia sido previamente institucionalizado por ser considerado um perigo para a sociedade, embarcou em uma onda de assassinatos de 4 meses, na qual tirou a vida de 10 pessoas.
Mullin se tornou um paciente externo e parou de tomar sua medicação, dizendo à polícia que uma voz havia o instigado a matar. Assim como Fraser, Mullin, um esquizofrênico paranoico considerado são por um júri, foi condenado pelas 10 acusações de assassinato. A aplicação da lei tentou também ligar os desaparecimentos das vítimas de Kemper a Mellin, numa tentativa de acalmar qualquer pânico entre os cidadãos de Santa Cruz, que desconheciam que outro assassino estava atuando na área. Apenas em fevereiro de 1973, as autoridades perceberam que algo mais sinistro ocorria e começaram a aconselhar os estudantes a aceitarem caronas somente de pessoas com veículos que possuíam adesivos da universidade. Para Kemper, isso não era um problema. Sua mãe já havia lhe fornecido um que ela conseguiu em seu trabalho na Universidade da Califórnia, e isso permitia a ele passar despercebido ao dirigir pelos campos universitários, buscando suas próximas vítimas. Em 7 de janeiro, Kemper rodou pelos campos de Abrilo College, em Aptos, onde pegou Cynthia, mais conhecida como Cindy, uma estudante de 18 anos que precisava de uma carona. Mas, em vez de ir para o local escolhido por ela, Cindy foi levada para um lugar isolado e arborizado, onde Kemper atirou nela com uma arma de calibre 22 antes de colocar o corpo no porta-malas do seu carro. Agora, aos 24 anos, o jovem morava novamente com sua mãe. Ele levou o corpo de Cindy para o apartamento deles e o escondeu no armário. No dia seguinte, após Clarnell sair para trabalhar, Kemper abusou sexualmente do cadáver de Cindy antes de desmembrá-lo e decapitá-lo na banheira. Ele removeu a bala alojada em sua pele para evitar ser rastreado. O jovem de 24 anos manteve a cabeça por dias, se envolvendo novamente em irrumação com ela antes de enterrá-la no quintal. Ele direcionou o rosto de Cindy para cima, mirando o quarto de Clarnell. Depois, diria que fez isso pois sua mãe sempre quis que as pessoas a venerassem. Os restos mortais de Cindy foram jogados em um penhasco e na semana seguinte partes de seu corpo foram encontradas quando apareceram na praia. Apenas sua mão direita e a cabeça permaneceram desaparecidas. Os patologistas que examinaram o corpo de Cindy e o remontaram notaram que o desmembramento havia sido feito com uma serra elétrica. Menos de um mês depois, em 5 de fevereiro, Kemper saiu de casa após uma discussão acalorada com sua mãe. Nesse momento, a polícia sabia que havia um assassino à solto e alertou os estudantes para não pegarem carona, a menos que o carro tivesse o adesivo da universidade. Usando isso para tranquilizar as pessoas, Kemper pegou 2 garotas, uma de 23 anos e outra de 20. Em uma entrevista posterior, Kemper relembrou friamente os eventos deste incidente específico. A senhorita Liu estava sentada bem atrás da senhorita Thorpe. Desci e diminuí a velocidade, comentando sobre a bela vista. Hesitei por vários segundos, movendo minha pistola debaixo da perna para o colo. Eu peguei e apertei o gatilho. Quando ela caiu contra a janela, a senhorita Liu entrou em pânico. Eu tive que atirar através das mãos dela. Ela se movia, errei 2 vezes. Kemper ficou perturbado ao perceber que Ellison não estava morta. Tentou então acertá-la na têmpora antes de atirar novamente. Segundo algumas fontes, a jovem de 20 anos ainda estava viva quando ele parou nos portões da universidade, com um relato que ela respirava alto no banco traseiro. No entanto, outros relatos observavam que Ellison já estava morta. Kemper envolveu as 2 garotas em cobertores, sendo rapidamente liberado pelo segurança, que não olhou cuidadosamente dentro do carro. Após deixar a universidade, Kemper levou as 2 garotas, decapitou dentro do carro de um estranho antes de levar seus corpos sem vida e agora sem cabeça para o apartamento e abusar sexualmente delas. Como havia feito anteriormente, Kemper removeu as balas dos corpos das mulheres e as desmembrou. Ele jogou muitos dos restos delas no oceano e colinas, descartando as cabeças separadamente. Restos foram achados no Eden Canyon 1 semana depois.
E em 4 de março, caminhantes encontraram partes do corpo perto da Rota Estadual 1, Condado de San Mateo. Localizaram primeiro um crânio e depois o maxilar. Determinou-se que pertenciam a 2 indivíduos, o que os levou a levantar a polícia a revistar a área onde descobriram um segundo crânio. As autoridades compararam os restos mortais com relatórios de caroneiras desaparecidas e determinaram que os 2 crânios pertenciam a Ellison Liu e Rosalind Thorpe. Após a descoberta, a universidade implementou um sistema de ônibus para transportar os alunos com segurança entre locais. Em entrevistas posteriores, Kemper seria questionado sobre sua necessidade de decapitar suas vítimas. Nas fantasias de sua mente, era um pouco como um troféu. Ele respondeu perturbadoramente: "A cabeça é onde tudo acontece. O cérebro, os olhos e a boca. Essa é a pessoa. Quando eu era criança, me diziam que se você corta a cabeça, o corpo morre. O corpo não é nada após a cabeça ser cortada." No dia 20 de abril, Kemper finalmente decidiu mirar na única mulher que ele sempre quis matar, sua mãe. Naquela noite, Clarnhill chegou em casa de uma festa, acordando seu filho do sono. Kemper entrou no quarto enquanto ela estava sentada na cama. Ela disse para ele: "Imagino que você vai querer ficar acordado a noite toda conversando." Kemper respondeu que não e deu boa noite. No entanto, assim que Clarnhill adormeceu, seu filho se esgueirou silenciosamente até o quarto onde ela dormia. A espancou com um martelo de garras antes de cortar sua garganta com um canivete. De acordo com uma de suas entrevistas posteriores, Kemper percebia que logo seria descoberto quando finalmente tirou a vida de sua própria mãe. Kemper alegou que queria evitar que sua mãe descobrisse que ele era conhecido pela mídia como o açougueiro dos estudantes. No entanto, como muitos ressaltaram, o tratamento dado ao corpo de sua mãe revelava algo muito mais profundo e odioso em ação. Após tirar a vida de sua mãe, Kemper afirmou: "Foi tão difícil que eu cortei a cabeça dela e a humilhei, claro. Ela estava morta por causa da maneira como ela criou seu filho." Ele acrescentou que desejava que ela tivesse ficado acordada e falado com ele depois do assassinato. Depois do assassinato de sua mãe, Kemper fez o que fazia com todas as suas vítimas: decapitou e urinou. Em seguida, ele colocou a boca dela em uma prateleira e gritou com ela por 1 hora antes de usá-la como alvo de dardos. Depois, finalmente, ele desfigurou completamente seu rosto. Além disso, Kemper prosseguiu para cortar a língua e a laringe de Clarnhill, satisfeito que ela não podia mais discutir com ele. Ele escondeu então o corpo da mãe em um armário e foi beber em que outra vítima poderia desviar a atenção, e é por isso que ele convidou a melhor amiga de sua mãe, Sarah Taylor, de 59 anos, mais conhecida como Sally, para jantar e assistir a um filme. No entanto, observou que o plano de Kemper sempre foi matar Sarah, para que ele justificasse a ausência da mãe, alegando que ela estava de férias com uma amiga. Ao chegar à propriedade, o jovem de 24 anos convidou Sarah para entrar e estrangulou até a morte. Ele colocou o corpo dela no armário junto ao de sua mãe e fechou a porta e deixou um bilhete colado nela, que dizia: aproximadamente 5h15 da manhã, sábado. Ela não precisa mais sofrer nas mãos desse horrível açougueiro assassino. Foi rápido enquanto ela dormia, do jeito que eu queria. Kemper percebia que o fim se aproximava. Ele fugiu de Eptos no veículo de Sally e dirigiu mais de 1000 milhas até Pueblo, Colorado, usando comprimidos de cafeína para se manter acordado, evitando fazer pausas. Em algum momento, ele deixou o carro de Sally e alugou um Chevette Impala verde para terminar a viagem. Ele ouvia o rádio, certo de que a notícia de seus crimes logo se espalharia, mas seu nome e o das vítimas nunca foram mencionados. Kemper dirigia com 3 armas e centenas de munições, certo de que logo seria alvo de uma grande caçada. E quando isso não aconteceu, repetiu o que havia feito 1 década antes após massacrar os seus avós. Ele se entregou para a polícia. As autoridades em Santa Cruz ficaram chocadas com a ligação de uma cabine telefônica em Pueblo no dia 23 de abril. Ficaram tão chocadas, na verdade, que não levaram Kemper a sério.
Pensaram que ele estava brincando quando disse: "Eu matei minha mãe e sua amiga, e eu matei aquelas universitárias. Eu matei 6 delas e posso mostrar onde escondi os pedaços de seus corpos." O rapaz de 24 anos falou com o oficial que o conhecia da sala do júri, mas nem ele acreditava que o Big Ed era um assassino. No entanto, ele acabou persuadindo a polícia a mandar alguém na sua casa para achar os corpos. O sargento Aluf, que havia questionado Kemper dias atrás sobre sua arma, foi enviado à cena do crime. Ao entrar no apartamento, ele foi recebido pelo mau cheiro de morte e decomposição. Ele encontrou rapidamente os corpos de Sally e Claire New no armário, conforme Kemper havia dito. Após o sargento Aluf confirmar as mortes, detetives e o promotor Peter Cheng foram da Califórnia ao Colorado buscar Kemper, que estava preso em uma cela em Pueblo depois de confessar. Assim como após matar seus avós, Kemper estava calmo e composto enquanto esperava. Durante 2 entrevistas com investigadores, ele renunciou ao direito de ter um advogado, apesar de posteriormente alegar que havia solicitado um. E em custódia, Kemper confessou os assassinatos das 6 estudantes universitárias que desapareceram no ano anterior. E conseguiu provar que estava falando a verdade ao apontar as áreas onde ele tinha enterrado os corpos, incluindo mostrar às autoridades que o crânio de Cindy estava enterrado em seu próprio jardim. Quando perguntaram a ele por que ele decidiu confessar, ele respondeu: "O propósito original se foi. Eu não tinha nenhum propósito físico, real ou emocional. Era apenas uma pura perda de tempo emocionalmente e eu não aguentava mais lidar com isso. No fim, percebi o quão tolo era todo aquele maldito negócio. No ponto de quase exaustão e colapso, eu simplesmente mandei tudo às favas e cancelei tudo." Kemper foi indiciado por 8 homicídios em primeiro grau em 7 de maio de 1973. Ele foi defendido pelo principal defensor público do condado de Santa Cruz, Jim Jackson, que também defendeu os infames assassinos Herbert Mullin e John Fraser, atuantes na mesma época. O encarregado de Kemper, Jackson adotou a mesma abordagem de seus clientes anteriores, entrando com um pedido de insanidade para o jovem de 24 anos. Jackson não poderia alegar inocência, pois Kemper já havia confessado detalhadamente todos os seus crimes. Ele acreditava que o apelo de insanidade funcionaria, já que havia passado um bom tempo no Hospital de Segurança Mac e sido declarado mentalmente doente. Kemper tentou suicídio 2 vezes, cortando os pulsos enquanto estava sob custódia, mas ambas as tentativas falharam. Em 23 de outubro, seu julgamento enfim teve início. Durante isso, 3 psiquiatras nomeados pelo tribunal o consideraram são. Um destes profissionais, Dr. Joel Forte, examinou tanto o histórico juvenil de Kemper quanto o seu diagnóstico anterior e então o entrevistou várias vezes, incluindo uma vez sob o soro da verdade. Ele informou ao tribunal que Kemper provavelmente praticou canibalismo, cozinhando e consumindo partes das suas vítimas após desmembrar. Apesar destas alegações, o Dr. Ford concluiu que Kemper, aos 24 anos, era ciente o suficiente para saber a diferença entre certo e errado e que se entusiasmava com a infâmia que geralmente acompanhava ser um serial killer. Kemper recantaria mais tarde a confissão de canibalismo, alegando que só disse isso porque pensava que ajudaria em sua defesa de insanidade. Durante o julgamento de Kemper, sua irmã mais nova, Ellen, relatou alguns de seus comportamentos estranhos na infância. Enquanto isso, seu advogado Jim Jackson tentava fazer com que os psiquiatras do tribunal admitissem que as coisas que o jovem de 24 anos haviam feito, tanto como criminoso quanto quando criança, eram anormais, não de alguém com a mente sã. Apesar de concordarem que os comportamentos eram incomuns, os 3 mantiveram a opinião de que Kemper estava ciente de suas ações ao tirar a vida de 8 pessoas. Eles também questionaram o diagnóstico original que Kemper recebeu enquanto estava no Hospital de Segurança Mac, na adolescência, sugerindo que viver em um mundo de fantasias não o tornava necessariamente psicótico. Em 1º de novembro,
Kemper enfrentou o julgamento, mas aparentemente não foi benéfico para ele. Ele discutiu seu estado mental durante os crimes e sua necessidade de possuir mulheres, afirmando que eles queria para si, como posses, e que todos os seus atos de necrofilia que realizou eram claros sinais de uma mente instável. Ele também confessou que antes de sua prisão começou a beber mais para lidar com a culpa que sentia por extinguir vidas inocentes. No entanto, ele também falou sobre a emoção de decapitar suas vítimas e como matar era viciante para ele. Durante este tempo, Kemper também mencionou que se sentia como se tivessem duas entidades habitando o seu corpo ao mesmo tempo e que quando sua personalidade assassina sumia, era como se ele desmaiasse. Ele indicou que isso ocorreu quando ele matou sua avó Mal. Mas não ficou claro se Kemper foi sincero ao dizer isso ou se era apenas mais uma mentira para reforçar sua alegação de insanidade. Menos de 3 semanas após o início do julgamento, que terminou em 8 de novembro, o júri, composto por 6 mulheres e 6 homens, deliberou por 5 horas, antes de concluir que Edmund Kemper era são e culpado de todas as acusações contra ele. Embora o jovem de 24 anos desejasse a pena de morte, ele foi condenado em uma época em que havia uma pausa na pena capital e por isso lhe foi dada a prisão perpétua. Kemper foi enviado para a prisão estadual da California Medical Facility em Valcaville, no condado de Solano. Após, foi encarcerado definitivamente na prisão de segurança máxima de Folsom, onde permanece até os dias de hoje. Na prisão, Kemper foi colocado no mesmo bloco que Herbert. Ele particularmente não gostava de Mullen, chamando-o apenas de um assassino de sangue frio, matando todos que via sem motivo. Ele frequentemente fazia questão de intimidar Mullen, que era um pé direito mais baixo que Kemper, e se gabava de melhorar seu comportamento, afirmando que Mullen tinha o hábito de cantar e incomodar as pessoas quando alguém tentava assistir TV. Então eu joguei água nele, para calá-lo. Quando ele se comportava bem, eu recompensava com um amendoim, que funcionava como ervas. Foi eficaz, pois logo ele pediu permissão para cantar. Isso é chamado de tratamento de modificação de comportamento, concluiu Kemper se orgulhando do feito de domar Mullen. Pouco após a prisão, Kemper pediu para passar por uma neurocirurgia que envolvia inserir uma sonda em seu cérebro para destruir tecido cerebral. Ele acreditava que isso poderia curá-lo da sua agressividade sexual compulsiva, mas o pedido foi negado. Segundo relatos, as autoridades temiam que Kemper usasse o tratamento como justificativa para sua adequação à liberação. No geral, Kemper foi considerado um prisioneiro modelo. Ele passou seu tempo na prisão gravando áudios-livros para cegos, fazendo cerâmica e agendando consultas psiquiátricas para os outros detentos. O The New York Times de Los Angeles relatou em 1987 que ele coordenava vários programas prisionais e havia passado mais de 5.000 horas gravando centenas de áudios-livros. Trabalhadores da prisão e profissionais, incluindo psiquiatras, notaram que Kemper geralmente era cooperativo e gentil. Ele também expressou o desejo de esquecer seu passado. Apesar de seu bom comportamento, Kemper foi rejeitado para a liberdade condicional em todas as ocasiões, mesmo tendo renunciado ao seu direito a uma audiência em alguns casos. Kemper é conhecido por sua abertura a entrevistas e autoexame, algo raro para condenados por múltiplos crimes violentos. Ele afirmou que quer que os outros aprendam com pessoas como ele. Encoraja que quem tem pensamentos sombrios a buscar ajuda e não cometer as mesmas ações monstruosas que ele cometeu. Tem alguém lá fora que está assistindo isso e não fez aquilo, não matou pessoas e quer fazer. Com esse sentimento, ou está tão certo de que tem tudo sob controle. Eles precisam conversar com alguém sobre isso, confiar o suficiente em alguém para sentar e conversar sobre. Falar sobre isso não é um crime, pensar dessa maneira não é um crime, buscar ajuda não é um crime, não buscar vai levar a um crime. E isso não é apenas um crime, é uma coisa horrível. Ele não sabe quando parar e é difícil detê-lo quando começar.
Em um livro de 1973 sobre Kemper, notou-se que ele recusou acesso aos seus registros juvenis, mas estava disposto a ser entrevistado. Após um tempo na prisão, Kemper se tornou uma importante fonte de informação do FBI, sendo considerado por agentes como uma das mentes criminosas mais inteligentes já vistas. Suas diversas entrevistas ao FBI trouxeram contribuições para o programa de identificação de serial killer que estava sendo desenvolvido desde os anos 70, liderado então por John Douglas e Robert Hasler. Com seu QI acima de 145 e sua tranquilidade na fala, Kemper ajudava-os a entender formas de pensamentos de pessoas como ele. Os agentes especiais Robert Hasler e John Douglas, este último que escreveu o livro Mindhunter, faziam parte da unidade de ciência comportamental quântica na década de 1970. A ideia deles de entrevistar assassinos notórios visava traçar perfis de criminosos futuros e não identificados, o que se tornou a base para a série da Netflix. Kemper foi um dos 36 assassinos entrevistados pela dupla. As informações que mais se destacam que foram oferecidas por Kemper é o fato de seriais terem muita propensão a guardar os souvenirs, troféus, e também de, na mesma proporção, voltarem ao local do crime para reviverem as emoções do momento. Ed também era reconhecido pelos outros detentos como um serial killer genial e, na opinião de muitos, jamais seria preso se não tivesse tomado, no passado, a decisão de confessar seus crimes para as autoridades policiais. Robert Hasler se recordou de um incidente arrepiante no qual decidiu entrevistar Kemper sozinho. Normalmente, eram acompanhados por guardas. Hasler se sentia confortável e acreditava ter construído um bom relacionamento com Kemper. Então, em sua terceira visita para entrevistar o assassino de 8 pessoas, ele foi sozinho. A dupla ficou numa cela por 4 horas, até Hasler terminar a entrevista acionando o botão para ser liberado. No entanto, ninguém veio por longos minutos. Hasler continuou a falar enquanto apertava o botão, mas ninguém veio buscá-lo. Hasler afirmou que Kemper era sensível à sua psique e parecia ansioso. O assassino mandou ele relaxar e então disse: "Se não tivesse uma loucura aqui, você estaria com muitos problemas, não é? Eu poderia arrancar sua cabeça e colocá-la na mesa, para cumprimentar o guarda." Hasler tentou parecer que podia se defender e então o guarda finalmente apareceu. Kemper afirmou que estava apenas brincando, mas Robert ficou tão abalado que decidiu nunca mais entrar sozinho em uma sala com ele. John Douglas, por sua vez, admitiu gostar de Kemper e notou que ele foi considerado um dos presos mais inteligentes que ele já havia entrevistado. Ele disse que ele era amigável, aberto, sensível e tinha um bom senso de humor. Ele também afirmou que o serial killer gostava muito de falar e era muito autoconsciente. Ao encontrá-lo pela primeira vez, Douglas notou seu enorme tamanho. Descreveu que ele poderia facilmente ter partido qualquer um deles ao meio. Kemper tentou mentir no início, mas Douglas e Hasler perceberam. Eventualmente, ele relaxou e começou a falar mais abertamente. Douglas relatou que ele só se emocionou ao refletir sobre o tratamento que sua mãe lhe dava. Ele acreditava que Clarnell o odiava por se parecer com seu pai e admitiu que enquanto ela trancava em um porão escuro, seu ressentimento e raiva em relação ao sexo oposto cresciam. Vê-las dormindo no andar de cima e eu no porão fazia com que eu me sentisse que elas subiam para o céu enquanto eu tinha que descer para dormir no inferno. Clarnell o fez se sentir perigoso e envergonhado, acrescentando a ideia de que Kemper estava muito consciente de suas ações e de si mesmo. Douglas e Hasler também notaram que quando falava sobre seus problemas, ele costumava usar termos de rótulos psiquiátricos que aprendeu através de suas avaliações. Douglas e Hasler também concluíram que Kemper previa o que estava fazendo com as mulheres como um jogo, em que ele era surpreendentemente talentoso em tranquilizar os outros e fazê-los se sentir seguros. Segundo Douglas, esse tipo de informação começaria a surgir algo relevante. As pistas que usamos para avaliar outras pessoas, como suposições, linguagem verbal e corporal, geralmente não se aplicam a sociopatas.
Eles também resumiram a abordagem de Kemper com 3 palavras finais: manipulação, dominação e controle. O trio também discutiu como o assassino em série fantasiava sobre matar mesmo quando era criança e que sua fantasia dominante era sempre matar sua mãe. Antes de ele finalmente fazer isso, ele costumava entrar silenciosamente no quarto dela à noite enquanto ela dormia e imaginar que estava finalmente realizando essa façanha. Douglas sentiu que Clarnell ajudou a tornar seu filho um assassino e que toda mulher que foi morta além dela tinha sido assassinada para a prática. O psiquiatra Donald Lowe, que entrevistou Kemper após sua prisão, sentiu que ele era um tipo muito diferente de homem e assassino de John Fraser e Herbert Mullin, notando que ele estava completamente ciente do que estava fazendo e deleitava-se em sua perversão. Ele também acreditava que sua agressão sexual emanava de raiva infantil e fantasias violentas e observou o fato de que a difícil relação de Kemper com sua mãe era uma coisa incomum entre sádicos sexuais, onde o ato de matar a mãe é trazido para o mundo da fantasia e se torna um aspecto poderoso da excitação sexual. Lewis também concluiu que tudo para Kemper começou quando ele foi separado de seu amado pai. Ele culpou a separação deles e a ausência de seu pai em sua vida por sua mãe. Lewis notou que Kemper queria um relacionamento gratificante com uma mulher, mas se sentia tão inadequado que acabava matando-as. Ele também afirmou que o tratamento psiquiátrico recebido na adolescência foi insuficiente e que para sua vida ter tomado um rumo diferente, teria sido necessário um tratamento eficaz muito antes. Kemper passou a maior parte do tempo na prisão com os demais detentos. Ele se afastou de suas diversas funções prisionais em 2015, quando teve um derrame aos 67 anos, que o deixou incapacitado medicamente. Um ano depois, recebeu sua primeira violação de regras por não fornecer uma amostra de urinas. Hoje ele tem 73 anos e teve direito de solicitar a condicional em 2024, mas foi negada. David Weber, meio-irmão de Kemper, sente um grande alívio toda vez que o assassino de 2,5 metros tem sua liberdade condicional negada. Ele acredita que o homem de 73 anos manteve até 30% da verdade só para si e disse que vive com medo do dia em que alguém decidir soltar Kemper. Além disso, ele disse ao New Zealand Herald que membros de sua família distante alegam que iriam caçar o assassino em série se ele algum dia fosse solto. Algo que o próprio pai dele supostamente tentou fazer quando a notícia saiu de que Kemper era um assassino. De acordo com David, quando meus pais descobriram que Kemper cometeu os assassinatos das meninas, meu pai sumiu por 2 ou 3 dias com suas armas. Ele retornou e nos realocamos de novo. Acredito que ele tentou matá-lo, mas não pôde fazer sem machucar algum inocente. Ele também afirma que a família se distanciou após a condenação de Kemper e que ele e seus pais se mudaram 18 vezes antes dele completar algo. Ele culpa Susan e Ellen, que afirma que sempre informavam a Kemper sobre seu paradeiro. As irmãs também acreditam, segundo relatos, que Kemper é uma boa pessoa e que fez coisas ruins. David culpa Clarnell pelo modo como Kemper se tornou, descrevendo-a como uma psicopata alcoólatra, enquanto as irmãs responsabilizam o pai. Segundo David, a parte da família que crê na bondade de Kemper o tratava como uma ovelha negra, excluindo de eventos familiares como natais e esquecendo aniversários. Tanto Ellen quanto Susan, que faleceu em 2013, supostamente deserdaram David na idade adulta. Edmund Kemper, embora indubitavelmente mau até o âmago, é um assassino que nos lembra que mesmo os piores criminosos são humanos. Ao longo dos anos, ele realizou inúmeras entrevistas e muitos escritores e jornalistas saíram da experiência observando que Kemper é um homem solitário, um menino cujos pais não o amavam da maneira que ele precisava, e um assassino que abusava de cadáveres e predava jovens mulheres vulneráveis que confiavam nele, e um manipulador calculista que observava silenciosamente e usava tudo o que anotava ao seu favor. E isso o transformava em uma pessoa manipuladora e perigosa.
O último registro fotográfico de Ed foi na sua última audiência em junho de 2024, no qual Ed não compareceu. Uma carta de Patricia Kemper foi lida em voz alta pelo defensor de uma vítima. Embora ela seja prima de Kemper, ela também é sobrinha de sua última vítima, sua mãe Clarnell Strandberg. Patricia Kemper descreveu o impacto devastador de seus crimes sobre a família. Os assassinatos dilaceraram nossa família, nossas vidas tornaram-se sombrias. Ao final da audiência, parecia que o conselho foi ao dicionário de sinônimos e encontrou as piores palavras para descrever os crimes de Kemper. Suas ações naquela época foram consideradas hediondas, cruéis, odiosas, assustadoras, deploráveis, perturbadoras, imprudentes, preocupantes e demonstraram um nível chocante de violência para com a vítima inocente. Ele submeteu suas vítimas a dores e medos incalculados e incomuns. Ele tem um histórico de diagnóstico psicológico que inclui doença mental grave associada ao crime. Kemper afirmou que apreciava mostrar uma fachada confiável, ciente de que vivia em dois mundos distintos e não era quem apresentava ser para os outros. Em uma pequena homenagem às vítimas, vamos detalhar a seguir seus nomes e datas de suas mortes. Maud Kemper e Edmund Kemper II, em 27 de agosto de 1964. Mary Ann e Anita Lucchesa, ambas com 18 anos, em maio de 1972. Aiko Ko, de 15 anos, em setembro de 1972. Cindy Shaw, em janeiro de 73. Rosalind Thorper e Alice Liu, ambas no mesmo dia, em fevereiro também de 73. E Clarnell e sua amiga Sally, em abril de 1973. Algo que John Douglas notou quando descobriu que Kemper frequentava a sala do júri com o policial local e até mesmo Douglas, que gostava da companhia do assassino durante as entrevistas, deixou uma coisa muito clara: você não pode reabilitar alguém assim.